Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, para mais um vídeo com todas as novidades. Temos muitas notícias aí para você, torcedor. Iremos falar sobre Levenciano, que mais uma vez apareceu detonando a atual gestão de Jorge Salgado, falando sobre os seus fundos de investimento, falando também sobre a eleição presidencial que está acontecendo no Palmeiras e que infelizmente teve esse problema todo quando ocorreu no Vasco da Gama e fez uma dura crítica a todo esse momento que o Vasco vive. Falaremos também sobre dois reforços sul-americanos confirmados para o Vasco para essa próxima temporada, além de mais um aí, o Chico, um jogador aí que pode pintar aí, já que o seu antigo treinador agora está treinando, vai treinar o Vasco da Gama, e também sobre Alexandre Campelo, que detonou Carlos Roberto Osório e essa atual gestão do Jorge Salgado, ou seja, até mesmo o Alexandre Campelo, que não tem credibilidade nenhuma com o torcedor, consegue aí detonar o Jorge Salgado. Mas, né, vascaíno, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, né, o YouTube começa a recomendar esse vídeo para cada vez mais vascaínos. E como eu sempre falo aqui, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre Alexandre Campelo, né? Tivemos a entrevista ali do Jorge Salgado e da sua gestão na sexta-feira em São Januário, uma entrevista coletiva aí que causou, de certa forma, um incômodo muito grande no meio do torcedor vascaíno. E ao longo dessa entrevista aí, Carlos Roberto Osório principalmente bateu muito na antiga gestão de Alexandre Campelo, falando que houve um saque, né? Saquearam o Vasco nesses últimos anos de gestão. Isso, de certa forma, causou um grande incômodo no Alexandre Campelo. Não tem nada comprovado, né, que realmente ele roubou alguma coisa do Vasco. É claro que o torcedor vascaíno tem dúvidas de que isso possa ter acontecido, mas nada foi comprovado de que Alexandre Campelo, de fato, roubou algum dinheiro do clube. E além disso, né, também dessa acusação do Osório, outras coisas também foram feitas para jogadas, né, para cima do Alexandre Campelo, referentes ali ao rebaixamento do Vasco. Essa atual gestão definitivamente jogou a responsabilidade no colo do Alexandre Campelo e isso também, de certa forma, causou esse incômodo no ex-presidente e fez com que ele respondesse de forma totalmente árdua a essa atual gestão. Primeiro, ele respondeu o seguinte, ele lembrou que a parte, né, dessa nova diretoria também está fazendo parte, era parte da diretoria dele. Ele falando aí sem citar nomes, mas com Adriano Mendes, a atual VP de Finanças do Salgado, foi o VP de Finanças do Alexandre Campelo, ou seja, né, caso alguém tenha saqueado o Vasco lá nos últimos 3 anos, também irá saquear nesses próximos 3 anos que virão, pois as mesmas pessoas que cuidam das finanças do Vasco lá atrás estão cuidando hoje em dia. E ele falou o seguinte, terminou a nota oficial que ele fez, caso você queira ver, está aparecendo aqui num link na descrição. Ele terminou a nota dele falando o seguinte: esperamos que a atual gestão não use de gestos irresponsáveis e acusações sem fundamento como cortina de fumaça para encobrir o impacto do rebaixamento, que dói em todos nós, e a ausência até o momento de medidas, sobretudo financeiras, prometidas ao longo da campanha eleitoral. Ou seja, dando uma tremenda cutucada, né, aí nessa atual gestão, falando mal, falando de promessas que não foram até o momento cumpridas por pessoas que lá na campanha eleitoral falaram que iriam ser feitas. Então detonou também, sobrou até agora o Alexandre Campelo conseguindo bater de frente com essa gestão. A gente vê o nível definitivamente dessas pessoas que estão dentro do Vasco, porque nem o respeito do próprio Alexandre Campelo eles conseguem ter. Vamos falar agora de coisa boa, né, rapaziada, em meio a tanto caos, que é com relação a reforço. O Vasco hoje, pela parte da manhã, fechou aí 2 novos reforços para essa temporada, sendo eles aí 2 jogadores paraguaios. Primeiro,
o Diego Fernandes, um atacante aí de apenas 18 anos, e outro, Elias Ovelar, também novo, de apenas 20 anos. Os dois jogadores aí nunca tiveram no profissional dos seus clubes, eles apenas jogaram no sub-20 de cada clube seu, né? Porém, os dois são tratados como grandes promessas aí do futebol paraguaio, realmente uma grande contratação para a base, para o sub-20 do Vasco nessa atual temporada. Já temos aí um belo exemplo, que é o Matias Galarza, né, que veio aí através do mesmo empresário, né, essa contratação. Para quem não sabe quem é esse empresário, ele é o dono não, né, mas ele é o agente do Matias Galarza, é o agente do Martin Silva, é o agente agora também desses dois jogadores que são transferidos para o Vasco da Gama. E espero que eles deem frutos, vão ficar aí no Vasco até o momento por empréstimo até o final de 2021, com chances aí na cláusula contratual para caso eles realmente tenham um bom desempenho, fiquem em definitivo com uma compra feita pelo Gigante da Colina. Vão chegar aí até o momento para reforçar a equipe dos juniores, mas caso, né, venham se destacando, podem aí estar presentes na equipe profissional do Vasco da Gama. Enquanto uns chegam, outros saem, né, rapaziada? Temos aí notícias que o Vasco não vai demorar muito para uma barca começar a ser feita dentro do Vasco da Gama. Uma grande reformulação estará sendo feita e preparada aí nesse elenco para a próxima temporada. O clube vai pretender aí nessa próxima temporada, manter os jovens revelados na base e ter um número reduzido de jogadores sob contrato, aí jogadores mais velhos. A ideia é que essa barca realmente saia muito lotada, inclusive atletas que possuem vínculo de longo prazo, como o próprio Leandro Castan, Fernando Miguel, que tem aí contrato até o final de 2023, o Iago Pikachu tem um contrato, se eu não me engano, até o final de 2022, entendeu? Esses atletas que têm um contrato longo, porém recebem alto mesmo por ter um contrato longo, sendo difícil ali de ocorrer uma rescisão, né? Muito provavelmente que irá ser feita para não permanecer com esses refugos definitivamente dentro do Vasco. Atletas que não estão rendendo nada, muito pelo contrário, só estão de certa forma causando um mal-estar ao torcedor. O torcedor não aguenta mais ver Iago Pikachu, Fernando Miguel, Leandro Castan, essas pessoas muito fracas que definitivamente praticamente rebaixaram o Vasco nesse ano, permanecendo aí no elenco para uma segunda divisão. Muito melhor liberar eles, que tem aí o salário até mesmo muitas das vezes alto, e pegar outros jogadores que têm o salário mais baixo e que rendam muito mais e dê muito mais alegria ao torcedor vascaíno para essa próxima temporada. E agora vamos falar aí do novo treinador, né, rapaziada? Ontem o Vasco fechou, oficializou em definitivo a vinda do Marcelo Cabo, um treinador aí de 52 anos que estava no Atlético Goianiense, inclusive foi campeão aí nesse último sábado, ontem, conseguiu ser campeão do Campeonato Goianiense com o Atlético. Então realmente ele sai muito bem do clube goiano, porém, segundo as informações, ele é vascaíno de coração. A sua própria filha postou ali um vídeo falando sobre o seu amor ao Vasco da Gama, postando foto em estádio, dando a entender que realmente é um amor que vem de pai para filho. O próprio Marcelo Cabo já foi jogador do futsal do Vasco da Gama, e acredito que nesse momento, rapaziada, um momento que o Vasco vive uma dificuldade tremenda financeira, o Vasco vive uma dificuldade tremenda com relação à sua própria gestão, acredito que um vascaíno de verdade, um vascaíno de coração, no comando do clube iria ser o melhor dos mundos, né, rapaziada? É claro, tem que ter competência sim para gerir o Vasco da Gama, tem que ter competência sim para comandar o time, mas acredito que uma pessoa que veste a camisa com orgulho, com prazer, que definitivamente ama essa cruz de malta que tem no peito, vai dar outro gás, vai dar outro estímulo aos jogadores e ajudar muito para que o Vasco decole e alce novos voos aí, né, rapaziada? E ontem, aí, ao fechar, ao oficializar de vez a sua vinda ao Vasco da Gama, ele afirmou que pretende indicar jogadores do Atlético Goianiense ao Vasco para essa próxima temporada. Ele mesmo iria até o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, para conversar com ele, ver os jogadores ali que estariam à disposição para vir jogar ao Vasco da Gama aí nessa próxima temporada. Marcelo Cabo fez excelente trabalho aí no Atlético Goianiense, livrando o Atlético da zona do rebaixamento, levando a Sul-Americana, achando grandes jogadores no Atlético Goianiense. O próprio Renato Kaiser brilhou ali com o Marcelo Cabo no comando, infelizmente foi transferido para o Atlético Paranaense, porém os jogadores bons têm ali no time goiano e podem ser muito bem utilizados pelo Vasco, e o nome ganha muita força. Antes mesmo aí do Marcelo Cabo vir jogar no Vasco da Gama, esse nome já havia sendo especulado, e acredito aí com a vinda do Marcelo Cabo, muito provavelmente que veremos ele aí no meio campo do Vasco, nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E eu falo do Chico, rapaziada. Chico aí é
É um jogador que tem passagens por alguns clubes famosos aí no Brasil, como o Corinthians, o Ceará, o Atlético Goianiense. Então, definitivamente, foi um jogador que teve sim um bom campeonato brasileiro. Acredito que isso seja inegável, né? Acredito também, pro tamanho, pra grandeza do Vasco da Gama, a gente nunca iria ficar satisfeito de ver um Chico no meio-campo do Vasco, com todo respeito ao jogador. Mas também, né, rapaziada, a gente não vive o melhor dos mundos. Vamos disputar uma Série B e acredito que para uma Série B, um jogador que teve um grande destaque na Série A, que foi o Chico, ele poderia render e ajudar muito o Vasco. E além dele ter aí um grande contato, uma grande amizade com o Marcelo Cabo, o contrato do Chico se encerra hoje aí no Atlético Goianiense. Ou seja, a partir de hoje, o Chico não tem mais clube, está liberado para assinar contrato com qualquer outro clube, a renovação não foi tratada no clube goiano, ou seja, ele está liberado para assinar com o Vasco da Gama a qualquer momento. E acredito que isso sim possa acontecer. Não vou cravar, porque não é uma informação que eu tenho em mãos, não é algo que eu vou dar certeza para vocês, mas é quase certeza, muito provavelmente, que definitivamente veremos o Chico vestindo a camisa do Vasco aí na próxima temporada, por conta do próprio Marcelo Cabo ter falado ontem aí que iria trazer jogadores do Atlético Goianiense para jogar no Vasco, sendo que o Chico foi o grande destaque do Atlético nessa última temporada e o contrato do jogador, o vínculo com o Atlético Goianiense, ter sido encerrado hoje. Então é aguardar, negociações vão ser feitas aí ao longo da semana e acredito que até o final de semana teremos uma resposta aí mais concreta com relação a isso, mas deixa aí também nos comentários a sua opinião, se você acha que seria boa uma contratação do Chico ou não. E agora, para finalizar o vídeo, rapaziada, vamos falar do Levenciano, né? Depois de muito tempo que ele ficou calado, muito tempo que ele resolveu se abster, ele a cada dia mais demonstra que vai voltar com tudo, brigando aí na justiça, brigando aí principalmente batendo de frente com essa atual gestão para tentar levar o Vasco melhor aos torcedores vascaínos. E ontem ele se pronunciou duas vezes aí, primeiramente através do seu Twitter, né, falando com relação a essa atual gestão, aos fundos que ele trouxe para o Vasco, e depois ele também se posicionou com relação às eleições do Palmeiras. Ontem o Palmeiras teve as suas eleições de forma presencial para votar no seu novo presidente. Ele também detonou isso daí que acontece, mas primeiro eu vou falar com relação aos fundos que ele garantiu que tinha trago para o Vasco da Gama, né? Ele botou no seu Twitter o seguinte: para quem perguntou os fundos estão onde estavam condicionados a um presidente que não se autopagasse, vices que não estivessem citados em delação premiada, contratação de uma equipe executiva, projeto, plano, negociações e modelagem financeira. Assistam a live e irão entender, de certa forma, batendo, né, nessa atual gestão, que tem aí o Jorge Salgado, que assim que disse, aliás, na live aí que participou do Atenção Vascaínos, que caso caísse um dinheiro no Vasco, ele iria se autopagar, e também dando aí uma cutucada no vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, que está envolvido aí em delação premiada com relação a Lava Jato, diversas coisas, pois ele era um atual político do estado do Rio de Janeiro. E ele aí também complementou com outros tweets, falando aí sobre o seu fundo que trouxe, dizendo aí que tirou do seu próprio bolso cerca de 150 mil euros para investir no seu projeto, na sua campanha, que definitivamente queria trazer no Vasco melhor. Não duvido que nada disso tem acontecido. Definitivamente a gente viu que o projeto do Levenciano estava muito bem estruturado. Acredito que ele seria sim, e ele é o melhor projeto para o Vasco da Gama de uma reestruturação. Não consigo ainda acreditar nessa atual gestão do Vasco da Gama, não consigo ver melhora no Vasco com essas pessoas que estão lá atualmente, mas infelizmente são elas, né, que estão no comando do nosso clube. É aguardar, uma reviravolta pode sim acontecer na justiça, nós já sabemos disso, porém temos que aguardar a ação dos 12 sócios templários, temos aí o STF com relação à resposta do Procurador-Geral da República, mas por enquanto é torcer, por enquanto é protestar, por enquanto é reclamar e, é claro, sempre mostrar e bater de frente nessa atual gestão para que, de certa forma, eles vejam que não tem o apoio de nenhum torcedor vascaíno. Ele também falou com relação às eleições do Palmeiras. Ele disse o seguinte: eleição do Palmeiras presencial rolando no momento que a Covid em São Paulo está pior do que do Rio. A lei só vale no Rio. Mas espera aí, o Botafogo foi presencial também. Então será que é diferente no Vasco da Gama? É definitivamente isso, né, rapaziada? Resume muito bem essa bagunça aí que é dentro do Vasco e foi resumido essa bagunça toda que acontece há anos dentro do clube, nesse pleito aí do dia 7, que realmente o Leven venceu.
é o presidente democrático, é o presidente do torcedor vascaíno, mas por conta de tudo isso que eles fazem com o nosso clube, eles conseguiram aí até o momento reverter essa situação e dar vitória aí ao Jorge Salgado. Mas uma coisa é certa, o Levin voltou, o Levin botou a cara novamente, vai ter live dele aí nessa próxima semana, então já fiquem ligados, muita coisa será exposta, muita coisa será falada na live do Levin esse ano, e é claro, torcedor, todas as notícias, todas as novidades, vocês verão aqui no canal do Gigante. Então já se inscreva, já deixe seu like, já compartilhe esse vídeo para que todos os vascaínos possam ter acesso a esse conteúdo. E é claro, torcer para que, se você aí é um apoiador do Levin, para se você quer ver ele aí no comando do Vasco da Gama, sentado na cadeira da presidência, torcer para que um futuro melhor possa chegar ao nosso clube. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, se inscreva, deixe seu like, como eu sempre falo. Vascaíno ajuda Vascaíno. Um grande abraço e saudações vascaínas.